agora, gente, para dar continuidade, então, aos nossos conteúdos aqui, eu vou chamar ao palco, então, o Diego de Souza, que é cofundador e CEO da Planera, para falar um pouquinho sobre como reduzir rupturas no varejo com planejamento e execução inteligente integrados. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Você me ouve bem? Beleza. 10 minutinhos no relógio. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou tentar ser breve e passar algumas mensagens bacanas aqui para vocês. Bom, eu sou o Diego, sou o cara grande que estava ali. Eu sou um dos fundadores e CEO da Planera. E a Planera, a gente começou a nossa história na indústria. Por isso que eu estava na parte de baixo do que o Paulo estava falando aqui, né? E a gente começou muito com a ideia de como é que a gente garante que a indústria olha para o futuro da melhor maneira possível, toma as melhores decisões sobre esse futuro, de forma que ela consiga ter o estoque certo, no lugar certo, no preço certo, e que a gente consiga maximizar a rentabilidade e reduzir estoque, reduzir custos de supply chain no meio do caminho. Tá? A gente começou mais ou menos 14 anos atrás. O primeiro cliente foi Coca-Cola, depois a gente começou muito com bens de consumo de alto giro, farma, enfim, fomos para muitos setores. Só que a gente começou a entender lá atrás, quanto mais a gente cavava esse problema, né, quanto mais cavava o problema da perda de vendas por falta de estoque, do excesso de estoque na cadeia, da ineficiência em geral na cadeia de suprimentos, a gente entendia que a indústria só faz parte de uma cadeia maior, né, e, como o Tom Jobim dizia, é impossível ser feliz sozinho. Então, não dava para a indústria ficar tentando resolver esse problema sozinha, porque no fim do dia, quem a gente estava tentando atender era lá na ponta, né? Então, não adiantava a gente ficar olhando para a ruptura e falta de estoque ou excesso de estoque na indústria, se, na verdade, quem paga a nossa conta é quem está lá na frente da gôndola, lá na loja, lá na ponta. Então, por isso que eu gostei tanto de ser chamado para esse evento, queria muito agradecer o convite, porque isso está na nossa cabeça já há muitos anos, né? Como é que a gente resolve esse problema como um todo, né? Porque a gente estava se sentindo míope no elo só, né? E agora a gente está começando a olhar para isso. A gente foi andando mais para a distribuição depois de um tempo, e nos últimos anos a gente está caminhando cada vez mais para o varejo, para entender como é que isso aqui acontece. Ou seja, como é que você vai numa loja e ao mesmo tempo você vê uma gôndola vazia de um lado e alguém triste ali de não estar achando o produto certo que ela quer, talvez a categoria inteira esteja em falta naquela loja, mas do lado dessa gôndola vazia você tem uma pirâmide de produto vencendo, né, liquidação, leve 3 por 1, né, enfim, pague 1, leve 10, e a gente está destruindo margem ali, às vezes com margem negativa, só para escoar aquele troço e liberar a caixa, né, e não perder produto no fim do dia. E, de novo, fomos cavando esse problema lá na indústria, a gente chegou lá na loja, continuou cavando esse problema, e a gente começou a categorizar por que isso acontecia. A gente chegou em 2 grandes pontos, né? O primeiro, planejamento, e o segundo, execução. Então, tudo que é causa raiz desses problemas, a gente conseguia encaixar num dessas 2 grandes bolas aqui. Tá? De lá, ela tinha a ver com tudo que acontecia quando a gente falhava em olhar para o futuro. Esse futuro estava meio embaçado para a gente, e a gente acabava tomando decisões ruins para esse futuro. Tá? Na indústria, geralmente isso a gente está falando de meses para frente, né? Planejamento tático de 6, 12, 18 meses para frente. Na distribuição um pouco menos, e no varejo, no Brasil particularmente, a gente começou a entender que longo prazo é amanhã, né? E muito diferente do varejo, né, lá nos Estados Unidos e tal, o pensamento de planejamento de longo prazo era quase inexistente, né? A gente não tinha muita interlocução de planejamento quando a gente começava a falar com enfim, C-levels no varejo. Mas, por outro lado, isso aqui ardia pra caramba, né? O problema da execução, como é que a gente reage no dia a dia, né? Como é que a gente apaga incêndio, como é que a gente resolve, como é que a gente garante que não está faltando na loja, como é que a gente reprecifica ali no momento que tem que reprecificar e tal. Isso aqui era muito, muito, muito premente, né? Muito mais forte do que a gente encontrava na indústria. E como a gente nasceu em planejamento na indústria, à medida que a gente foi andando na cadeia para o varejo, a gente começou a ser mais de execução. Só que, no fim do dia, a gente entendeu também que não adiantava só fazer um bem ou o outro bem, porque se você executa sem planejar, a sua vida vira um grande apagar de incêndios, né? O tempo inteiro você está tentando reagir a alguma coisa, você está tentando resolver algum problema. Se você planeja sem executar, planejamento sem execução não serve de nada, né? Se o planejamento só fosse suficiente, o Coyote já tinha comido papaléguas há muito tempo, né? Essa piada é um pouquinho etarista e eu entendo pelas risadas quem é 35 mais na plateia, né? Mas, enfim, é um personagem da Acme, os de 20 e poucos procurem no Google depois, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, então, a gente foi para um caminho
de tentar juntar essas duas coisas, porque é no meio disso aqui, né, é a gente olhando bem para o futuro e conseguindo antecipar o que a gente consegue antecipar bem, ou seja, quanto mais no futuro você olha, maior é o seu leque de opções. Quanto mais esse futuro vem chegando para você como um trem que está vindo na tua direção, menores são as suas opções, certo? Então, a gente tem que conseguir garantir que a gente olha para frente, a gente levanta a cabeça da operação de vez em quando, para se planejar melhor, né, entender melhor o que a gente vai comprar, a que preço a gente vai comprar, para onde a gente vai abastecer, a gente tem capacidade lá de abastecer aquela loja, a gente tem capacidade de armazenagem, né, coisas que é bem melhor a gente decidir com meses de antecedência, né? Agora, quando o futuro chega, quando esse trem chega aqui na nossa cara, às vezes ele é diferente do que a gente antecipou, né? Ou seja, né, a gente não tem bola de cristal, então quando a execução vai acontecer, o futuro, né, se mostra um presente um pouquinho diferente. Então a gente já precisa de boa capacidade de se virar, né, ali no curto prazo, para garantir que a gente lida com os imprevistos bem e no fim do dia a gente consegue deixar o cliente feliz, a gente tem a margem que a gente quer e a gente consegue ter caixa saudável também sem se entupir de estoques. Tá? Então, a gente separou isso em meio que 3 grandes blocos de solução, pensando nessas 2 verticais de planejamento e execução. Então, no centro disso, né, no centro da solução daquele problema que eu falei lá no primeiro slide, né, das gôndolas vazias e pirâmide de promoção, está o abastecimento. Né? Em cima, está a disciplina da gente conseguir planejar a demanda no futuro, né, a inteligência artificial tem ajudado muito nisso, não é bala de prata, mas ajuda muito a gente a olhar mais para frente e saber melhor o que a gente vai vender no futuro, e garantir que a gente otimiza a política de estoque, ou seja, as regras do jogo, né, quanto a gente quer ter de estoque de cada coisa, para a gente definir, né, a política. E depois, quando o trem vai chegando e a gente vai chegando mais perto da execução, a gente tem que garantir que a gente consegue reagir rápido e que a gente consegue saber quais são as exceções, porque no dia a dia você não vai conseguir olhar milhares de SKUs em dezenas, centenas de lojas. Né? Você precisa de uma mecânica inteligente de te falar, olha, preste atenção nisso aqui, que isso aqui vai dar ruim. Né? E isso aqui pode deixa no automático que vai dar tudo certo. Só que para conseguir fazer o abastecimento, você precisa de um pilar de compras também. Né? Você precisa garantir, que você planejou bem sua demanda, mas que você também combinou o jogo com os russos, né? Que você falou com o teu fornecedor, a gente falou de Joint Business Plan mais cedo no discurso do Paulo, é muito essa tentativa, geralmente liderada pela indústria, né, via processo CPFR e Joint Business Plan, de tentar sentar com o varejo e falar, cara, me fala o que você está fazendo, me fala o que você está pensando, vamos combinar o jogo juntos, que a gente consegue vender no preço certo juntos. E aquele jogo da barrinha vermelha e da barrinha preta que o Paulo colocou, fica mais bem alinhado e melhor para todo mundo. Né? Mas também na hora de executar, a gente precisa garantir que os compradores estão jogando o jogo, né? Que a gente tem um OTB que está sendo respeitado, que ninguém está passando do cheque que passaram para eles, e que a gente tem as políticas de alçada sendo respeitadas ali também. Tá? E lá na frente, tem muito a ver com o assunto desse evento, a gente está falando de promoção também. E promoção, muitas vezes a gente olha, promoção, né, no varejo alimentar, por exemplo, quase metade do faturamento é promocionado, é outra metade regular. Então isso é muito relevante. Só que o que a gente vê na maior parte dos varejos que a gente tem conversado é muito foco aqui embaixo, né? Muito na promoção reativa. Né? A gente não vê tanto um planejamento de promoção, que às vezes é até conectado com o planejamento de compras e conectado com o fornecedor que está lá atrás no processo de CPFR ou de Joint Business Plan. Então, aqui a gente está vendo uma coisa um pouquinho mais magra, né? A gente vê menos dessa disciplina sendo olhada, mas a gente acha super importante a gente conseguir olhar para a promoção, olhar para a elasticidade de preço e demanda, né? E definir a que preço a gente vai vender, qual volume a gente vai vender e abastecer aquilo da melhor forma e comprar aquilo do melhor preço. Né? Mas também a gente nunca vai evitar de ter as promoções mais emergenciais de queima de estoque. Né? A gente precisa liberar caixa, a gente precisa liberar espaço e reagir às coisas que a gente não estava prevendo exatamente. Tá? Mais um minutinho. Tempo de merchan, então deixa eu falar um pouquinho da Planera para vocês. A gente nasceu quase 14 anos atrás, lá no Rio, então por isso o sotaque, desculpa já por antecedência. A gente tem mais de 100 projetos, a gente começou muito na indústria, então a maior parte dos clientes são de indústria, mas mais recentemente a gente está, como eu falei, avançando na cadeia mais para o varejo. A gente tem mais de 400 lojas já sendo atendidas pela nossa solução de abastecimento aqui no Brasil e agora no Chile. A gente acabou de começar a atender a Lindt lá no Chile também. E na última vez que a gente perguntou para os nossos usuários de 0 a 10 qual era a chance deles de recomendar a gente para alguém, a gente tirou 9,1. Então dá para passar de ano sem prova final. Né? Alguns clientes, muitas marcas que vocês provavelmente conhecem, a Lindt, a gente ajuda eles tanto no chapéu de indústria, como pensando na produção e na importação dos chocolates, mas também no abastecimento das lojas próprias aqui no Brasil e no Chile. Hortifruti Natural da Terra também, foi onde a gente conheceu o pessoal da Infoprice, inclusive.
e muitas outras marcas que vocês provavelmente já conhecem. Então, muito feliz de estar aqui de novo, conversando com vocês. Esse assunto de como conectar indústria e varejo tem sido muito discutido lá dentro da Planera. Eu estou muito empolgado para ver o que vocês têm a dizer sobre isso mais para frente. Tá? Prazer, gente. Obrigado.